Considerando agora a função seno de x, convém recordar que se tivermos um triângulo retângulo, que tenha um ângulo reto aqui, e que tenha uma hipotenusa C, um cateto A, outro cateto B, e que tenha aqui um ângulo alfa definido pelos lados BC, então o seno de alfa é A sobre C. Seno de alfa é A sobre C. Portanto, é a medida deste cateto pela medida deste, da hipotenusa. Ora, o que é que nós sabemos aqui? O comprimento de C é sempre maior do que o de A para qualquer ângulo alfa entre 0 e 90 graus. Portanto, este quociente aqui é um quociente menor do que 1, porque o C é mais, tem uma medida maior do que o A. Exceto para ângulos como, por exemplo, 90 graus, para os quais nós não teríamos triângulo, não é? Se pensares que este ângulo é 90 graus, então terias isto assim, não é? Este seria o C, este o B, este o A, e não conseguimos formar triângulo nenhum. De qualquer modo, este ângulo de 90 graus convém que tenha um seno também, já vamos ver como. Mas antes disso, convém ver aqui que se o comprimento de C for igual a 1, se o comprimento de C for 1, então a medida do A, a divisão de A por C dá o próprio A, e a medida de A corresponde ao próprio seno. Esta particularidade faz com que nós possamos ter uma espécie de uma calculadora geométrica de cossenos e senos de ângulos, chamada círculo unitário. E o que temos aqui é uma circunferência de raio 1, como podes aqui ver, o raio é 1, e para avaliar o cosseno, seno ou tangente de um ângulo, nós consideramos um sistema de eixos que passa pelo centro do nosso círculo. Supomos que esse sistema de eixos está graduado, portanto temos um referencial cartesiano, e depois marcamos o nosso ângulo alfa. E quando marcamos o nosso ângulo alfa, ele tem hipotenusa 1, e então o seno de alfa é obtido medindo este cateto vertical. E como supomos que temos o nosso eixo dos y graduado, não é? Que temos uma escala aqui, é só projetar o valor, este ponto, perpendicularmente ao eixo dos y, e o seno é a medida do segmento que aqui está. Portanto, resumindo, se eu marcar o meu ângulo num círculo unitário, eu consigo obter o seno desse ângulo, projetando o ponto que marca o ângulo, não é? Começando a medir o ângulo no semi-eixo positivo do x, eu marco o ponto que refere esse ângulo e projeto o ponto no meu eixo dos y e tenho ali o valor que a escala marcar neste ponto é o seno do meu ângulo. Se quiser obter o cosseno do ângulo, dado que é o quociente da medida deste cateto pela hipotenusa e dado que a hipotenusa é 1, então o cosseno do ângulo é a medida do cateto que é a base deste triângulo que aqui está. Pelo que eu obtenho o valor do cosseno do ângulo projetando o ponto correspondente ao ângulo no eixo do x e verificando a medida que o segmento correspondente tem. Bem, se nós agora considerarmos esta operação para qualquer ângulo, se considerarmos aqui um ângulo de 90 graus, portanto um ângulo correspondente ao primeiro quadrante, o ponto correspondente a esse ângulo está, digamos assim, no polo norte do nosso círculo, e a medida no eixo dos y correspondente a este ângulo é 1, que é a medida do segmento que aqui está. E a medida correspondente à projeção do ponto no eixo do x é 0, porque o ponto projeta sobre o 0. Ora, então nós dizemos que o seno do ângulo é 1, porque o seno se mede no eixo dos y, e o cosseno do ângulo é 0, porque se mede usando como referência a projeção do ponto no eixo do x. E podemos tirar conclusões deste tipo. Se agora considerarmos um ângulo, por exemplo, que fica aqui neste ponto,
ok? Estamos a considerar este ângulo. Então vemos que o seno do ângulo é positivo e o cosseno do ângulo é negativo, uma vez que é o valor, a medida deste segmento em x, e o x tem aqui o eixo do x tem aqui um zero e os valores para a esquerda têm sinal menos. Portanto, os ângulos que ficam no segundo quadrante têm cossenos negativos, cosseno de alfa aqui menor que zero, e têm senos positivos. E podes continuar a raciocinar desta forma para os restantes ângulos. Agora, o ponto que interessa aqui é justificar, é nós primeiro vermos qual é o domínio e a imagem da função seno, queremos saber quem eles são, e depois justificar também a forma do gráfico da função seno. E os valores de x, os valores que a função seno pode receber como argumento, bem, ela pode receber qualquer valor real. Porquê? Porque nós começamos a medir o ângulo deste lado. O ângulo é positivo se o sentido em que o medirmos for este. Por exemplo, este ângulo aqui é mais π meios. Se medirmos o ângulo no sentido contrário, este ângulo aqui é menos π meios. Mas também pode ser, em vez de lhe chamarmos menos π meios, também podemos dizer que é π meios mais π meios dá π, mais π meios dá 3π meios. Portanto, são dois números diferentes que designam o mesmo ponto sobre o círculo unitário e, portanto, o mesmo ângulo. E, relativamente à função, portanto, isto diz-nos que o domínio do seno é R, não é? Se eu der uma volta, o seno é 2π, que é 2π é aproximadamente 6,28. Se der outra volta, tenho 4π, 6π. Portanto, posso, nos valores positivos de x, ir até onde queira, em termos de valor máximo, e para os valores negativos, o mesmo no sentido oposto, dito também sentido horário. Para justificar a forma do gráfico, primeira coisa, o valor do seno varia de menos 1, que é o valor que o seno tem para quando o ângulo é 3 meios de π, o seno deste ângulo é menos 1, até mais 1, quando o ângulo é 90 graus. Portanto, podes ver aqui o gráfico, que os valores de y, que são senos, estão ali situados entre menos e mais 1. E os valores de x podem ser qualquer valor sobre a reta real. Portanto, antes de mais, nós vamos aqui acima, ou podemos fazê-lo em baixo, e dizer que o domínio, salientar que o domínio da função é o R todo, o conjunto de valores de x é o R, e a imagem é o intervalo fechado de menos 1 a mais 1. Quanto à forma que o gráfico tem, podes observar o seguinte: é fácil de entender que tenhamos uma função periódica, ou seja, uma função que se vai repetindo à medida que o x varia, porque à medida que os nossos ângulos variam sobre o nosso círculo unitário e que nós vamos dando mais e mais voltas, vamos passando pelos mesmos pontos, portanto vamos obtendo os mesmos valores para a função seno. Por exemplo, para x igual a 0, que é o ângulo, quando o ângulo é 0 no nosso gráfico, estamos neste ponto. Para x igual a π meios, quando estamos aqui, temos o seno com o valor máximo 1, aqui no nosso gráfico. Portanto, este valor de ângulo é π meios. Π meios, o π vale 3,14, aproximadamente 1,57. Como podes ver aqui, está próximo de 2. Para x, para o ângulo igual a π, o seno de π é 0, porque projetando este ponto no eixo dos y, temos um y 0, e isso na nossa figura faz com que este ângulo seja π, e o seno de π é 0. Depois, quando o ângulo é 3 meios de π, estamos no círculo unitário aqui neste ponto, o y vale menos 1, e podes observar aqui que este é o ponto em que o y vale menos 1. E finalmente, quando o ângulo é 2π, quando damos uma volta completa, o seno volta a ser 0, o seno deste ângulo é 0, projetando este ponto sobre o eixo dos y, obtemos um y0,
e esse ponto corresponde a este aqui. Portanto, toda esta forma aqui corresponde a uma volta completa ao círculo unitário. A partir daqui repete-se tudo, portanto o gráfico repete a forma, o gráfico do seno acontece ao longo do eixo por uma justaposição de gráficos com a forma que a gente viu aqui para este intervalo. A curva da função seno chama-se sinusoide, e tu podes observar um aspecto interessante sobre esta curva, que é o seguinte: aqui está, nesta figura de baixo, está ampliada a nossa função seno, portanto digamos que nós pegamos mais ou menos neste troço e transportamos para aqui, e tu podes ver que a função seno tem uma variação muito rápida junto ao zero. Por exemplo, se considerares a variação de um quadradinho aqui no x, o y em altura varia 1, mas se considerares a variação de um quadradinho aqui neste ponto, o y varia só isto. Portanto, cada vez que nos afastamos mais do zero, para a mesma variação de ângulo, o seno varia menos. E tu podes verificar isso na figura que aqui está no círculo unitário, porque quando o ângulo variou de 0 até este valor, quando o ângulo variou desta medida, o seno veio desde 0, que é o seno que tem neste ponto, até ao comprimento deste segmento, que é o valor que tem neste ponto. Mas se tu variares o mesmo ângulo, vou tentar dar mais ou menos a mesma abertura, se tu variares o mesmo ângulo aqui, se viermos deste ponto para este ponto, a altura, a diferença de y destes dois pontos só é esta. Portanto, repara, a variação de seno para este ângulo aqui foi só este segmentozinho, a variação de seno para um ângulo igual, para uma variação de x igual, mais próximo ao zero, já foi tudo isto. Portanto, isto justifica que tenhamos uma curva mais inclinada, portanto, com uma variação maior junto ao zero, e uma curva mais próxima de ser plana quando estamos próximos, por exemplo, do ângulo π meios ou do ângulo menos 3 meios de π, como este aqui.